Hoje a gente vai ter um programa muito especial por nosso convidado, um verdadeiro amigo brasileiro, por isso que a gente vai falar, este programa vai ser feito em português, e ele nos vai contar por que por que tantos brasileiros estão vindo para Paraguai para morar e para fazer negócios. Uma pessoa que também ha recorrido o mundo inteiro. Ele primeiro quis fazer investimentos na Europa, mas finalmente ficou aqui, ficou no Paraguai. E agora está fazendo negócios com muito sucesso neste país maravilhoso. Então, se você é do Brasil ou também pode compreender o que a gente fala, eu acho que vai gostar muito, muito deste programa. Bem, estamos com Aldani Teixeira, um grande amigo do Brasil, que ele nos vai falar, como eu disse, por que Paraguai, o que está acontecendo no Brasil, que ele também no show, antes de vir para Paraguai, ele esteve na Europa, e que olhou ali, porque em vez de investir na Europa, que as pessoas acham que tem estabilidade, tem boas oportunidades de negócio. Então, apresento Aldani Teixeira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Então, Aldani, primeiro, o que acho que as pessoas gostam muito é saber quem é a pessoa além do empresário. Como começou a fazer negócios? Qual é a sua formação? Como começou a fazer negócios? E por que no setor do real estate, onde você ficou fazendo o que mais gosta? Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com você, com o seu público, muito seleto, né, de investidores, pessoas interessadas, né, e muito envolvidas nesse segmento. Uhum. Eu começo dizendo que eu sou um caçador de oportunidades. Eu sou um inquieto por natureza. Então, já um pouco da minha história é sempre envolvido na indústria imobiliária. Sempre. Né? Sempre, de uma forma, acho que eu transitei em todos os setores. Acho que é conhecer um pouquinho de cada coisa, mas conhecer bem, né? Então, tive envolvimentos, passagens por longos períodos, desde a tradicional imobiliária. Depois criei e lancei redes imobiliárias em Brasil e vendi uma para um grande grupo brasileiro, um grupo de real estate. Eu quero contar para aqueles que não são de Brasil, quando a gente diz a grande grupo brasileiro, o que é grande no Brasil é verdadeiramente grande no mundo inteiro. Sim. Então, se você vendeu sua ideia, sua empresa a alguém, a uma empresa grande, é porque é muito grande. Sim, e havia um contexto que seria a primeira rede imobiliária vendida no mundo. Como se compra uma rede imobiliária composta de imobiliárias e não são compradas, então se compra uma ideia, se compra um projeto, e a ideia era realmente transformá-la numa rede de distribuição de produtos e serviços também da indústria imobiliária ou adjacentes a essa indústria. Então, como ele disse, comecei com imobiliárias em Belo Horizonte, minha cidade. Seus primeiros passos foram imobiliárias sempre em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é um grande estado do Brasil, no Sudeste. E depois estruturei esta rede com um grupo de empresários e vendemos para este grupo. E desenvolvendo ainda dentro aí com minha inquietude. Além desse projeto, lancei dentro desse grupo já, uma vez vendido, já estava lá dentro desse grande grupo brasileiro, lancei uma plataforma de crédito imobiliário e que tinha como função
trabalhar com bancos brasileiros, grandes bancos brasileiros, na captura de crédito de pessoas físicas, um tratamento desse crédito e, obviamente, depois lançando e direcionando ao banco para aprovação. Isto numa operação nacional, Claro. junto com clientes finais e intermediários de crédito que existem no Brasil. E, feito isto, aí vem um pouco por que estoca. Né? Porque peço desculpas, às vezes, para seu público ou para os meus amigos brasileiros, que eu vou, às vezes, aqui atropelar o portunhol, porque estou aqui já falando muito aqui estamos aqui. Meu cachorrinho, vou apresentar também para vocês, ele é Charlie, meu cachorro. Então, estava com isto, voltando nesse aspecto da minha estada aqui. Eu não quero falar não de política, mas apesar de que política está relacionada com investimento. Mas você pode falar de fatos que a política influencia. Claro. Exatamente. Então, em 2022, estávamos já o ritmo de disputa eleitoral para a presidência, e o mercado estava bom, o mercado imobiliário, o crédito, estava tudo bueno. O Brasil teve uma gestão do antigo governo muito interessante, porque em 4 anos, 2 foi de pandemia. Sim. E conseguiram, ainda assim, deixar o Brasil numa situação muito confortável, tanto que deixaram o governo com um caixa bem elevado, positivo, claro, quase 54 bilhões. E isso, quando no início de 2022, eu percebi aí o Aldani individualmente, mirando a minha própria realidade, que havia um jogo um pouco de cartas marcadas para a eleição. Sim. No momento que se retira uma pessoa da prisão por vamos dizer assim, por um casuísmo, e logo depois essa pessoa se torna presidente. E havia um insucesso claro, demonstrado na gestão anterior desse mesmo governo, e eu tinha a percepção que, se retornasse ao poder, poderiam estar fazendo pior. Uma coisa, e eu só não sabia que seria tanto, né? Então, com isso você era optimista. Sim. Então, nesse momento, eu tomei a decisão de, mesmo num cenário muito positivo, sem uma expectativa ainda ruim ou com fatos, né, como você disse, de internacionalizar a minha realidade. Bem, confesso a você que mirei o Uruguai. Primeiro mirou o Uruguai. Sim. Antes da Europa. E por quê? A questão da Europa tem muita a questão de uma paixão, né, que eu tenho, e a minha mulher também, descendente de italianos, e nós tínhamos aquela vontade e determinação de morar na Itália. Fomos várias e várias vezes à Itália, à Europa, e a Itália sempre foi uma paixão. Mas na última viagem, o ano passado, estivemos na Costa Amalfitana e ficamos em outras cidades da Itália, e ficamos um pouco assustados e até um pouco decepcionados. Também na Costa Amalfitana também, você achou principalmente algo... Nápoles, né? Então, assim, cabe aqui um esclarecimento, não é nenhum preconceito ou alguma coisa nesse sentido, mas eu voltei com uma sensação de insegurança. Claro. Percebi isso em Florença, percebi isso em Milão, em outras cidades mais tradicionais, essa percepção de insegurança, né? De ter orientações que eu não tinha antes, claro, de sair de um hotel e falar, olha, vá de táxi ou vá lá na Itália não tem transporte, mas vai de táxi para a sua maior segurança. E ficamos um pouco assustados, e
E há um outro contexto um pouco acontecendo na Europa em função dessa invasão sem um tiro, vamos dizer assim, Sim, que é um pouco de nacionalismo agora. Os próprios habitantes, né, os italianos, os ingleses, uma parte da França, que apesar da França estar completamente já ali dominada, mas a França é nossa, a Itália é nossa, até em Portugal há movimentos hoje, não digo um extremo de xenofobia, mas uma reação que acaba latinos, né, americanos, né, brasileiros, né, até mesmo em Portugal, que tem essa relação sim. de irmandade, vamos dizer assim, de irmãos aí, é um pouco dessa... Peraí, Portugal é nosso, a Itália é nossa. Então, aí saímos um pouco decepcionados e houve, à época, numa coincidência... Aliás, eu não falo coincidência, eu acho que tudo é um destino, é uma sintonia. Uma sincronicidade. Exatamente, de situações. Então, com isso, eu fui convidado por um banco para fazer um estudo. Um banco brasileiro? Isso, de crédito em si, num todo, não apenas imobiliário, em algumas cidades, em algumas, vamos dizer assim, países do Cone Sul, né? E, por isso, um deles, obviamente, o Paraguai. Eu só concluindo essa primeira situação, que eu acho interessante, que eu me lembro que quando eu vim pela primeira vez, né? Essa foi a primeira vez que quando você conheceu? Não, antes de estar aqui, em definitivo, eu vim aqui 4, 5 vezes. Por esses estudos, né? Dando aqui em Montevidéu, né? O próprio Buenos Aires também. Então, mas o que acontece? Eu me lembro que é uma coisa muito curiosa que envolve o brasileiro que está nos assistindo. É a percepção errônea do Paraguai. Que eu vivi. Eu entrei no avião com aquela visão que o Paraguai é Cidade del Leste. Cidade del Leste, depois da fronteira, tem aquela característica, mas as pessoas não sabem que se avançar um pouquinho dentro da cidade, é uma outra realidade. Outra realidade. Uma cidade crescendo muito, muito bonita. Com muita riqueza uma riqueza incrível. Mansões hoje a preços de Europa e Estados Unidos. Então, mas aquela percepção. E quando desci e cheguei, eu me encantei com Assunção. Achei uma cidade moderna, uma cidade vibrante, e tanto que na segunda vez que eu vim, eu já trouxe a minha esposa. Eu falei, vamos juntos, né, para se conhecer. E ela também se encantou. E ela sentiu o mesmo? Porque as mulheres, elas têm uma visão macro. Por isso? Né? Só exemplificando, eu me lembro bem, aquelas coisas básicas, né? Ela quis conhecer a estrutura de supermercado, né, que se fala aqui. Então ela me disse, ela falou, olha, do supermercado popular ao mediano e de alta, seria o Casa Rica, aqui, ela falou, tudo que tem no Brasil tem aqui. Tem aqui. Aí ela me fala, mas nem tudo que tem aqui tem no Brasil. E é uma lógica por causa da carga tributária. Claro. Que é bem atraente. Então, a partir daí, feito esse estudo, terminei esse estudo, é onde eu concluo. Eu percebi que o Paraguai é um poço de oportunidades em todos os sentidos. Falo para o brasileiro que está me assistindo aqui na nossa conversa, qualquer segmento que ele pensar, qualquer segmento, área de serviços principalmente, existe uma oportunidade aqui. E hoje vamos falar mais aí sobre as realidades dos países vizinhos, inclusive o Brasil. Eu posso afirmar que o Paraguai é a melhor oportunidade hoje, não só de proteção de capital para quem está inseguro, mas como investimento, principalmente no segmento de real estate. Tudo para ser feito. Exatamente. É incrível, não? Que Brasil e Argentina, eu acho que vocês agora estão vivendo o que os argentinos vivimos, não? Sem falar de política, porque os dados não têm ideologia, os dados são fatos. Então, agora mesmo, que está passando? Quais são os fatos econômicos
que eu acho que também deve ser por isso que tantos brasileiros estão vindo, não só por a carga tributária que aqui é quase inexistente, se você faz uma comparação com o Brasil ou com a Argentina ainda mesmo. Que está olhando e que está acontecendo agora no Brasil? Economia, que peligros tem o investidor de seguir fazendo negócios no Brasil? Se precisa geral. Hoje um fato interessante, hoje, volta de 6 horas da manhã, aqueles famosos grupos de WhatsApp que você participa, né, aparece ali, não tenho condição às vezes de ver todo, mas eu vi um texto. Era um texto longo, eu vi resumidamente, de uma pessoa desse grupo, que eu estimo muito, e ele falou um fato, que eu já começo te respondendo. Ele fez um apanhado que, nesse novo governo, nós nunca tivemos um dia de uma boa notícia. Eu falo isso com tristeza, porque eu, como sentimento, assim como você pela Argentina, eu amo o Brasil. Claro. E são dois sentimentos, né? O amor e a paixão. Hoje eu tenho o amor pelo Brasil e a paixão pelo Paraguai. Né? Então, e realmente, esse conjunto de notícias que tiram a expectativa de mudança, de futuro, isso causa muita insegurança. Então nós temos um panorama hoje no Brasil, de fato, de insegurança jurídica. Isso é fato. Né? Existe, não estou falando do governo em si, o sistema de aquela visão de aumento de impostos, né, que é muito para um regime de esquerda, sempre aumento de impostos para sustentar, e na prática isso não funciona da forma que pregam, né? Então isso gera uma carga tributária que inviabiliza ser empreendedor no Brasil hoje. O empreendedorismo, muito difícil, claro. É muito difícil. Então você tem notícias que impactam muito a questão do investidor. Por quê? Há uma parcela gigante de investidores, pequenos investidores, pequenos e médios, ali que ficam na faixa de talvez 1 milhão até 5 milhões de dólares, vamos dizer assim. Estão muito ali na B3 e são assessorados. Aí você pode dizer assim, pô, isso é um país de 220 milhões de habitantes, de consumo, sempre tem uma saída. Mas o que está atrelado hoje é a falta de expectativa, de esperança de mudança. Claro. Então isso se cria um aliado forte para a insegurança da aplicação financeira. O que eu faço com o meu dinheiro? Como que eu garanto? Porque se você está entrando agora num ritmo de escalada de inflação, que pode até ser uma realidade no mundo, né, em função das atitudes, hoje os Estados Unidos comanda muito uma realidade no mundo em termos das suas tarifas, de aumento das suas taxas, pode ter uma pequena repercussão da inflação mundial, mas mesmo assim há uma expectativa de piora. Claro. Então, quando o investidor tem essa expectativa de piora, ele fica um pouco assustado e ele não está vendo o caminho, porque às vezes esse investidor pequeno não é aquele que está no Panamá, em Singapura, ele está ali. Então, ele começa a olhar o que eu faço, meio Shakespeare, onde estou, porque estou e para onde vou. Né? Claro. Então, nessa realidade, hoje, eu sou completamente convicto que o Paraguai é a melhor solução para o brasileiro internacionalizar, né? Claro, ele vai diversificar os seus investimentos, mas parte disso, concentrar, porque não só tem muitas oportunidades, mas você encontra no Paraguai, na área imobiliária, que nós estamos dizendo, uma ótima rentabilidade. Que não existe em outras partes do mundo. Mais de 10% aqui é uma realidade. Sim, e sem contar questão tributária. Você tem a famosa 310, onde você está chegando no Brasil numa evolução para 28% de IVA. O maior IVA do mundo. Isso é incrível. Aqui são 10%. As remessas de dinheiro que você faz do Brasil
para o Paraguai não taxa, não tem imposto sobre isso. Você paga o imposto sobre aquilo que você produz. Você tem uma lei da maquila, que agora uma grande fábrica, a Lupo, veio para o Paraguai agora, saiu porque ela vai ter uma redução de custo de 28%. Isso é muita coisa, isso teve um impacto, repercutiu bastante no Brasil, essa decisão. Então, não é mais primeiro, uma colocação assim, o Paraguai deixou de ser o primo pobre. Sim, claro. Ele, entendam os brasileiros que aqui pode ser um hub tecnológico, tem uma série de coisas que vão acontecer no Paraguai no curto, médio e longo prazo. E eu repito, quem chegar agora, uma expressão que fala-se muito no Brasil, quem chega na frente bebe água limpa. Claro. Né? Então, esse é um momento, porque são vários fatores. Para concluir, aquela falta de esperança ou de expectativa que eu digo, por que está acontecendo, um país conservador, 93% é um país cristão, percebi isso, conservador, costumes. O brasileiro valoriza muito isso. O sentimento de segurança que eu tenho aqui em Assunção é fantástico. Nem em Buenos Aires, nem... Eu ando nas ruas sem preocupação com o celular, né? E deixo por último aqui, que não mais seria talvez o mais importante, o acolhimento do paraguaio. Ele é muito amável, amable, como se diz aqui, muito amável, muito cortês, muito atencioso, e eu particularmente me sinto muito em casa porque, como sou mineiro, nós somos assim. Gostamos de uma boa conversa, gostamos de um cafezinho. Um café, né? Aqui eu nunca tomei tanto café na minha vida como estou tomando aqui. Mas é uma hospitalidade. Então, para morar ou investir, se a pessoa não quer tomar uma atitude de função de família, de fazer uma mudança para o Paraguai, ele tem todas as condições seguras, tranquilas e fáceis para internacionalizar os seus investimentos ou parte deles, porque inclusive está do lado, isso é 2 horas e meia de avião de São Paulo. O mesmo acontece para nós os argentinos. Então, 1h30 do Buenos Aires a Asunción. E venho e repito isso muito nessas falas que eu tenho. Houve um evento aqui que foi o final da Copa Sul-Americana, em que Cruzeiro é o time de minha cidade, mas não sou Cruzeiro, eu sou o rival, sou Atlético. Mas vieram muitos mineiros de minha cidade para cá, e todos com essas impressões que ele disse, assustados e com a pujança e a modernidade da cidade. Um deles até falou uma coisa interessante, que ele percebeu que havia uma similaridade em algumas coisas ao modelo americano, de shoppings, aquela coisa toda. Ele falou, ainda bem que eles estão copiando os americanos e não os brasileiros. Ele mesmo comentou. Eu acho que do Cono Sur, como são os negócios aqui, é o mais parecido do Sudamérica a fazer negócios com os Estados Unidos é Paraguai. Sim. Sem dúvida alguma. Sim, essa percepção fica clara. Eu realmente, como sempre fui da indústria imobiliária, me chamou muita atenção a qualidade das construções aqui, modernidade, equipamentos e acessórios e de última geração, né? Torres, né? Então, isso tudo é um conjunto que transforma o Paraguai como uma ilha de prosperidade, de oportunidade. Mas eu falo sempre, isso é uma dinâmica. Então, claro que os efeitos e os benefícios eles são melhores aproveitados no curto prazo. Eles vão diminuindo no plano médio, por quê? A lógica do mercado. A mina de ouro. Mas lembrando que o Paraguai, eu coloco ele como o maior crescimento da economia em 2025, porque a Argentina vai ser 5%, o Paraguai 3,8%. Mas a Argentina sai de zero, porque ela está fazendo uma retomada. Claro.
e o Paraguai vem numa linha de crescimento contínuo. Constante dos últimos 20 anos. Para nossos países é algo incrível. Não, economia, estabilidade de mais de 20 anos. Economia, estabilidade política, monetária, taxa de juros aqui, acho que fiscal, acho que a taxa de juros aqui, a Selic Paraguai é 6,5%, né? Nós estamos, eu vou até te falar como está no Brasil, mas além disso, a estabilidade política também, isso é uma coisa importante, e uma economia que, não sei se o brasileiro sabe, dolarizada também. Você chega no caixa eletrônico e você saca em dólar. Completamente então, bimonetária. Bimonetária, você dá uma estabilidade muito grande para isso também. Que bom, que bom. Eu acho que aqueles que começam fazendo investimentos no Brasil, o meu caso foi, meu apaixonamento com o Paraguai foi pouco a pouco. Então, aqueles que não conhecem Paraguai, que vêm aqui só para fazer investimentos, eu acho que todos vão a terminar morando aqui por tudo isso que você está falando, como nós, os estrangeiros, somos tratados. Eu não sinto diferença com a minha casa. É como se estivesse na Argentina, mas com calorzinho. Claro. Quentinho. Isto, Martim, assim, como eu falo que as oportunidades têm para tudo e para todos. Eu conversando com um conhecido aposentado, né? Ele me perguntando, como seria? Eu falei, uma cidade, eu falei, Encarnação. É o que você quer. Tranquilidade, uma cidade mais balneária, várias oportunidades de investimento lá também, a tranquilidade que você quer. Então, porque a gente fala Assunção, não. Tem outras oportunidades. Há um crescimento que eu não vejo um retorno. Isso é uma linha quase que obrigatória do Paraguai continuar crescendo. Eu, numa reunião ontem que eu tive com um jovem empresário da área de crédito, uma inteligência me surpreendeu, né? Paraguaio, né? Como eu disse, nesse primeiro momento eu estou fazendo amigos, claro. Né? Estou conhecendo antes de me envolver diretamente em alguma coisa. E que isso também, quando as pessoas falam de clima de negócios, existe. Você vai tomar um cafezinho, um café da manhã, e termina fazendo um negócio com... Sim. Com o seu parceiro do lado. E ontem eu disse a ele falou, olha, eu gostei muito dessa frase, mas o meu único receio em relação ao Paraguai é que os braços do Paraguai não sejam longos para abraçar tanta oportunidade. Né? Então, que eu acho que é realmente o que está, é muita coisa. Então, você tem 2 grandes projetos, o corredor bioceânico. Isso pode, por que não falar que isso pode transformar o Paraguai num canal do Panamá? É o canal de Panamá, mas muito mais barato. Exatamente. Muito mais eficiente. Exatamente. O canal de Panamá, não sei se as pessoas podem compreender o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Panamá vive do canal de Panamá, são os maiores ingressos. Sim. Então você imagina que isso mesmo vai acontecer. Não lembro quantos caminhões por segundo vão a passar por essa ruta. Sim, não, e outra coisa, você tem um gasoduto hoje em negociação, né, de sair da Argentina para o Brasil. E tem que passar pelo Paraguai. Então, o que abre isso é possibilidade para vários segmentos, turismo, hotelaria, toda a logística, toda a área de logística para isso. Então, essa expansão, inclusive, que hoje o país faz na região do Chaco, de crescimento, isso abre oportunidades em infraestrutura, para parcerias público-privadas. Claro. Eu acho que talvez é o grande ponto do governo paraguaio mirar, né, como se diz aqui, olhar com atenção, porque ele optou por uma política tributária amigável, mais baixa, e obviamente que isso reflete em arrecadação e poder de investimento. Então, numa estratégia para que você continue com essa política agradável, é você incentivar parcerias público-privadas, né,
trazer muita gente da informalidade, incentivar esse grande percentual da população paraguaia que está na informalidade, trazê-los para a formalidade, porque isso aumenta a arrecadação, né? Claro. Aumenta a circulação de crédito, né? Então isso tudo são, como diz, ações conjuntas que vejo que o governo, vi um pouco da entrevista do presidente, né, o São Penner, que diz que há muito o que fazer, mas que eles vão fazer, né? Então, acho que essa determinação é muito importante para dar a segurança também a investidores que olham para um país que tem um desejo claro de crescimento. Se o país está crescendo, o seu investimento vai junto com ele. Não sei, eu recebi ontem uma notícia que tem uma transcendência, uma importância, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que somente seus investimentos são no setor público. Vai começar a fazer investimentos mais no setor privado. Primeiro país da região onde o BID vai começar a investir em empresas privadas, 100% privadas. Então, isso que está mostrando, né? Como as grandes instituições estão apostando também ao Paraguai, mas estão olhando a oportunidade que muitas empresas de muitos países estão vindo para ficar aqui. Então, tem linha de crédito direta para empresas privadas. Para mim, foi uma notícia muito incrível. Sim, isso demonstra, quando eu vou fazendo uma análise dessa informação, confiança. Claro. E abre, como eu falei, são várias oportunidades que se tem aqui. O país também passa, eu percebi isso, um estágio nas suas empresas. A grande maioria das empresas no Paraguai são empresas familiares. Familiares, sim. E há um processo corrente de subida da segunda geração para assumir. E há, claro, toda aquela visão do empresário, do fundador, com a juventude que vem, com tecnologia, e fazer essa junção, estabelecer uma governança corporativa. Por que digo isso? Porque investimentos em empresas privadas desse tipo exige também a organização da própria empresa. Claro. Então, esse processo de transição para a segunda geração é um foco também que as empresas privadas no Paraguai precisam ter hoje, de como fazer essa transição de uma forma ordenada e segura, que ela possa atrair investimentos ou que ela possa, no futuro, inclusive, alçar novos voos, abrir o capital em bolsa, se estruturar para isso, que é um caminho também muito importante, mas essa conscientização ela se torna necessária de estruturação desde já para receber esses investimentos. Até porque, senão isso pode ficar concentrado em uma determinada massa de empresas e não ser diluída da forma que ela deveria e deve ser, né? Mas é uma oportunidade também de estruturação, é uma oportunidade de negócio para essas empresas. E, assim, deixa um recado claro. Isso é, inclusive, extremamente necessário. Há dados, a nível não é aqui do Paraguai, mundial, que, às vezes, 60% até 65% das empresas familiares não passam da segunda geração. Claro. Sim. E tem um dado ainda mais estarrecedor, que 50% desses 60%, 65% se tem rupturas familiares indissolúveis. Então, para essa transição, precisa de organização, precisa de foco, precisa de uma determinação de preparar a empresa para subir esse degrau. Chegando investimentos, o país crescendo, eu falo sempre também em minhas reuniões que pensar grande e pensar pequeno, você gasta a mesma energia. Claro. O que difere é a sua decisão. Então, tomando essa decisão de alçar um outro voo, estruturar a sua empresa, preparar, não é para amanhã. Você tem que ter uma visão daqui a 5 anos, onde você vai estar, né? Você tem que ter um plano de negócio bem estruturado. E esse momento, algumas empresas já estão fazendo isso,
já se prepararam, já estão se preparando, já estão aptas aí a alçar esses voos, mas a grande maioria das empresas precisam por essas oportunidades. Investimentos, que é algo inédito, empresas privadas, isso significa confiança, mas o mercado tem que corresponder. Você agora mesmo está falando de um ponto clave dos negócios do Paraguai e também acho que é uma grande oportunidade para nós, os estrangeiros. Aqui, como você diz, a maioria das empresas são familiares e são empresas fechadas, que não cotizam na Bolsa. Sim. Então, Paraguai, da Bolsa da Assunção, tem uma necessidade de mais empresas que abram seu capital aos investimentos na Bolsa. Mas como o paraguaio, em geral, é mais conservador, eu acho que as empresas brasileiras, argentinas, que têm o seu projeto, começar a abrir seu capital à Bolsa vai também ser uma revolução, porque é incrível que Brasil tem a maioria, a Argentina também tem um montão de empresas, e aqui não tem oportunidades daqueles investidores, somente tem que renta fixa. Não tem ações para comprar, se quiser. Empresas que têm grandes oportunidades, mas como o corporativismo é do pai da família, eles a maioria não quer abrir seu capital aos investimentos. Por isso, Martim, que eu falo que é a junção de a primeira e a segunda geração, a encontrar a visão correta e levar à execução, porque uma visão sem execução é alucinação. Então, encontrar esse caminho, porque nós não estamos falando dessa resistência, não é um conservadorismo, é um desconhecimento. Sim, claro. Sim. É uma educação, uma educação de como a sua empresa pode realmente dar um salto qualitativo e quantitativo. Porque quando você estrutura uma empresa para receber, minha empresa foi comprada por uma empresa de capital aberto, com governança corporativa, que fez um IPO de quase 1 bilhão. E o que traz a isso? Traz modernidade para a empresa, ela faz a empresa crescer e é um reconhecimento dos investidores à qualidade daquela empresa. Se eu vou aportar dinheiro esperando rentabilidade, porque eu confio na sua qualidade, daquilo que você vai me oferecer com segurança. Claro que a estruturação ela precisa ser muito bem feita, mas o que eu repito é que tudo tem um começo. Claro. As empresas elas precisam, não estou dizendo que ela vai abrir o capital no final do ano, sim. Mas se eu tenho um projeto de abrir o meu capital a um dia, vou daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou estruturar a minha empresa. Porque em breve, com esse crescimento do Paraguai, nós teremos empresas de diversos lugares, não só do Brasil, que estejam aqui comprando empresas paraguaias. Claro. Que já estão estruturadas, porque é mais fácil você comprar a empresa do que você lançar ela do zero. Sobretudo depois do upgrade do investment grade, o capital já começou, o grande capital já começou a olhar para o Paraguai, mas não tem muitas oportunidades de investimento se a maioria das empresas são fechadas. Então, por isso que eu falo que essa estruturação ela se torna uma prioridade para as empresas. Né? Tem empresas jovens, tem empresas aí, né? Hoje, repito, também tive uma reunião com uma empresa jovem, não era uma empresa familiar, uma empresa de sócios ali. Eu tenho conversado com todas as empresas de todos os níveis, uma empresa realmente jovem, crescendo, mas com uma mentalidade clara de futuro, de sentir a necessidade de estruturação, entendendo muito a realidade hoje. Por quê?
É claro para mim, e já foi me posicionado, no mercado imobiliário, por exemplo, cada 10 imóveis vendidos no Paraguai, de 7 a 8 são para investidores estrangeiros. Okay? Por que isso? Porque o paraguaio, nesse momento, ele vive um momento mágico do consumo. Claro. Que, principalmente os jovens, aquilo que os pais não viveram 5, 10 anos atrás. Nós estamos tendo aí disputa a famosa de guerra das tarjetas. Né? Sim. Ou seja, onde o paraguaio está mirando mais é a questão do consumo do que, às vezes, o investimento no imóvel. Claro. Né? Então, ele fica no segundo plano. Mas ele aluga esse imóvel. Uhum. É o alquiler, né? Ele aluga Sim. esse imóvel. Então, isso é uma oportunidade para os investidores. Por quê? Existe uma demanda constante e crescente. Às vezes eu circulo na área financeira aqui de Assunção. Um dia eu estava brincando com minha esposa e falei, parece que eu estou na Avenida Paulista. Igualzinho, olha, os jovens todos com aquela camisa azul, né, tradicional, tem que ser azul, né, com a calça azul marinho, para dentro, cinto, blusinha dobrada. Eu falei, eu estou na Paulista. Mas essa juventude aqui está ascendendo e que dentro de 2 anos, basicamente, começa a ter a percepção da compra do imóvel. Claro. Então, essa preparação, essa estruturação, ela tem que começar agora. Mas hoje o foco das empresas é estruturar. Qual é o meu cliente? O meu cliente é um investidor estrangeiro. Poucas empresas têm uma estruturação completa de atendimento ao investidor. Isso eu posso afirmar, porque eu falei, eu transitei em tudo, com corretores de imóveis, e eu vi poucos preparados para atender um investidor. Todos são corretores de imóveis. Sim. A estrutura, conhecer qual é a política tributária de um país, do outro, que aí não seriam corretores, né? Seriam brokers de investimento. Esse é um novo perfil de profissional que precisa surgir no Paraguai. Aquele que gera uma assessoria e não seja apenas um demonstrador do imóvel, mas que as empresas se capacitem mais para, dentro dessa estruturação, para o cliente principal, esteja a capacitação de profissionais que atendam realmente um investidor, porque o investidor brasileiro é igual o argentino, é igual o uruguaio, é igual o alemão, ele precisa ter segurança. Dados, segurança, fatos, não falar e falar. Exatamente. E aonde eu concluo com isso? Realmente existe um preconceito. Eu divido pré-conceito, né? Até chegar aqui. Em relação ao Paraguai. Então, mas que ele é superável. Se você oferece ao investidor, eu vejo todo mundo querendo entrar no Brasil. Vi várias ações que fizeram, na minha concepção, erradas, né, onde estão mirando, né, como se diz, estão olhando, buscando esse pequeno e médio investidor. Acho que os caminhos são outros, mas chegando a esses investidores, geralmente bem assessorados, ou por um broker de investimento, ou por um advogado especializado, você precisa gerar muita informação de qualidade para ele, e segura, real, séria, de caminhos para ele vir investir no Paraguai. A internacionalização é um fato, mas não é fácil. Não, claro. Ela tem um pouco de insegurança, né? Não conheço, aquela coisa toda. Mas quando você estrutura uma operação, você traz o investidor. E o brasileiro, eu falo que se trouxer 0,000001 de tudo que tem de possibilidade, inunda isso aqui. Sim, claro. Então todos estão querendo, precisam apenas, como eu falo, nas suas empresas familiares, tomarem algumas decisões ou não familiares de estruturar a empresa, olhar para o curto, médio e longo prazo, focar, mirar nesse cliente hoje principal, que é o investidor estrangeiro, se preparar para o paraguaio que vem por aí, à medida que a renda vai se tornando formal, o crédito possa ser mais abundante, disponibilizado, né, de forma segura pelos agentes financeiros.
Então, essa é uma preparação, essa é uma construção. Então, como eu te falei, é um poço de oportunidades, mas depende de muitas decisões. Sim, é certo. Mas eu acho a contribuição nossa dos estrangeiros é isso, é aportar isso que a gente está olhando que está faltando. Então, tem um dicho, não sei se dica, se diz dicho? Dica. Dica. Eu tenho São dicas. uma dica de um grande empresário espanhol, mas que mora aqui mais de 40 anos. Ele disse que a sorte dos empresários estrangeiros no Paraguai depende exclusivamente de quem vai a recebê-los ao aeroporto. Quando o empresário estrangeiro vai, o investidor vai já do avião, a sorte está dicha, está feita dependendo de quem recebe a ele. Então, para tudo isso, estamos aqui, ao Dani e eu, para ajudar os estrangeiros, nossa consultoria especializada ao atendimento para os investidores estrangeiros, para que não tenha que passar o que eu passei. Né? Porque também temos que falar isso. Em geral, a maioria, sem dúvida, as pessoas de Paraguai são muito cálidas. Mas aqueles que há um grupito de pessoas que se dedicam a atender aos estrangeiros e tem muitos problemas com os argentinos, o tema dos contratos, investimentos que são diretamente estafas. Então, é um grande país, mas tem que ter certo cuidado o investidor estrangeiro. Eu não conheci ainda. Eu tive, quando tomei a decisão de fazer toda a parte, tenho também em outros países a questão de que é a residência provisória, né? Mas quando fui fazer aqui no Paraguai, eu não conheci ainda, mas eu tive a sorte, a graça de ser assessorado por uma advogada muito competente, se tornou até uma amiga de minha esposa, e realmente compartilho com você, não é um processo fácil. Empresas como a sua são fundamentais para uma maior segurança, principalmente, como você diz, a questão da recepção no aeroporto. Né? Pode ser que o investidor realmente resolva vir conhecer de perto. Então, eu falo que essa jornada ela tem que ser completa. Não é apenas oferecer por exemplo, na área de real estate, oferecer um imóvel para ele, mandar ele um vídeo do imóvel. Não. Ele vem, como vai ser recebido? Que estratégia você pode utilizar aqui? Que assessoria eu posso te oferecer para que você tenha a sua residência provisória, que você possa abrir a sua empresa, a sua questão de contabilidade? Tudo isso eu falo que é essencial para chegar no produto do investimento. Claro. E às vezes se faz uma inversão. Claro. Não, o imóvel não está primeiro. Primeiro vem a informação. Eu repito muito nas minhas reuniões, eu falo, você não vende imóvel, você vende informação. Então, esse tipo de procedimento de gerar informação antecipadamente, dar a segurança, como você diz, isso não é uma coisa apenas figurativa. Recebê-lo realmente no aeroporto. Né? Claro. Recebê-lo mesmo, claro. Mostrar um tour pela cidade, toda uma estratégia. Você preenche aquilo, dá a segurança, demonstra o ativo que ele vai fazer o seu investimento, mas eu acho o mais importante é a continuidade da assistência. Claro, não somente... É o famoso pós-venda, claro. Porque o investidor bem atendido, ele retorna. Sempre. Ele fideliza. Claro. Né? E empresas muito bem situadas como a sua, ela gera a possibilidade a terceiros de parcerias interessantes, vi que vocês se movimentaram nesse sentido, de
dar a ele a qualidade do produto, porque você tem a qualidade do serviço de assessoria completa de estabelecimento. Agora você estende para uma qualidade do produto, que é o imóvel, por exemplo. Então, esse ponto é que o investidor quer. É preciso. Isso, e desmonta o preconceito. Né? Então, como eu falei, todos querem fazer, querem chegar ao Brasil, mas precisam entender que tem um processo a ser feito. E muitas empresas elas não estão preparadas internamente para conversar. Às vezes querem antecipar muito um processo, e não é assim, isso é uma construção. Qual é o primeiro passo? Qual é a jornada? Assessoria. Com quem? Vamos estabelecer parcerias com uma empresa que dá assessoria, profissionais que dão assessoria à recepção, porque de repente ele quer não só comprar um imóvel, não, claro. Ele quer trazer seus investimentos para cá. Seguro. Então ele precisa de toda uma parte documental. Quem são os nossos parceiros? Como vamos estruturar isso? Depois feito isso, comprado o imóvel, qual que vai ser a minha estrutura de administração? Porque tem duas. Tem a administração financeira, que é apenas receber e repassar o aluguel para ele. E tem a administração da locação. É cuidar de tudo. A compra dos móveis, manutenção, assessoria, atendimento. Tudo isso faz parte dessa jornada. Mas são muitos detalhes que às vezes não estão sendo percebidos da necessidade de um investidor. Estão falando aqui brasileiro, você tem uma colônia alemã aqui gigante. Gigante. O que os alemães estão fazendo? Por que está crescendo muito? Às vezes ele tem uma casa lá de 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, ele vende essa casa, que ele pagou lá financiada, aquela coisa, os impostos são altíssimos, ele vendeu essa casa, e aqui vem pra cá e virou milionário. Aqui. É um rei. É um rei. Ele compra uma casa de condomínio, aqui um condomínio cerrado, que se fala aqui, condomínio fechado, e abre um negócio e está tendo um país que é muito agradável para ele, né? Um país de uma insolação, vamos dizer assim, de quase 300 dias por ano. Sim. Um país eu vi outro dia aí, acho que até numa entrevista sua, um país de piscina, né? de 300 dias por ano. Então, essa para ele é pro europeu, né? Não é só ele, estou vendo russos aqui, ucranianos, coreanos, então, porque é um para eles, vamos dizer assim, quase um meio paraíso, né? Saiba, ontem também eu tive uma reunião virtual com um argentino que está morando na Alemanha. E ele me disse, depois de dizer tudo o que acontece aqui, não pode, ele me disse, não pode ser. É demasiado bom como para ser real. O problema do Paraguai, o que acontece no Paraguai, é que tudo é tão bom que é difícil de crer, de acreditar que é real. Olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu recentemente, porque todos perguntam para mim, por que o Paraguai? Porque teria uma visão que eu pudesse ir, né, saindo, tendo essa visão de proteção, vamos dizer assim, para outros lugares. Aí eu, conversando com uma pessoa, por causa dessas notícias ruins todos os dias, eu falei que é um misto de medo com decepção. Tem uma coisa que eu também falei numa reunião hoje que eu não gosto de fazer. A pessoa me pergunta, se você fosse eu, o que você faria? Eu nunca gosto de responder, porque você fala, se eu fosse você, eu faria isso. Você muda o destino de uma pessoa. Se eu fosse você, eu terminava com a sua esposa. Pode não ser infeliz? Que isso? Não. Eu prefiro dar dados para que possa ajudar a pessoa a nortear a decisão dela. Qual a melhor decisão que você vai tomar para direcionar isso? Mas essa pessoa me perguntou, ele tem muitos imóveis, ele tem investimentos, mas está completamente desesperançoso, sem expectativa, decepcionado com o país, e muito preocupado de ver o poder de compra caindo, e ele vê que, obviamente, um patrimônio que ao longo dos anos pode ser dilapidado, claro, em função disso. Claro que um legado para filhos. Então, aí ele me perguntou, se você estivesse no meu lugar, você vendia tudo e ia para o Paraguai?
Martim, eu confesso a você o seguinte, eu segurei, mas eu quase falei, vende tudo. Mas eu não fiz exatamente por essa cultura. Por quê? Eu não teria outra resposta, porque, infelizmente, o dia a dia, o que se acontece hoje no Brasil, de um sistema, eu olho para o Brasil parece estar sendo um laboratório no mundo para se fazer uma série de coisas. Mas as pessoas não estão vendo perspectiva de mudança. Não, claro. As pessoas não têm nenhuma segurança que vai ter uma alternância de poder em 2026. Saiu pesquisas agora que o atual governo despencou, está no chão, mas não há nenhuma segurança que se isso vá se renovar realmente, porque aconteceram várias coisas em 2022, na minha opinião, de um vício de interferência na eleição, claro. de tribunais superiores que direcionaram muita coisa, e há um receio disso se repetir e continuar a situação. Então as pessoas estão inseguras. Então eu fiquei resistente para falar. Então eu comecei a falar com ele, falou, vamos falar dos prós e os contras. Aí até uma coisa engraçada é que o contra, eu falei o calor. Mas mesmo assim também... No janeiro e fevereiro. Mas mesmo assim eu falei que o calor me decepcionou, porque eu já estive em cidades no Brasil mais calientes, né? Mais quentes que aqui. Aqui eu peguei 38, 39 graus, acho que chegou ali a sensação de 40, mas quando me falaram aqui, né, que chegava a 50 graus, aquela coisa toda, você poderia fritar um ovo na calçada e tal, eu falei, né, vamos ver. Mas até agora, não vi, já estamos aqui numa temperatura, já entrando na parte de outono, aquela coisa toda. Aí já brincaram comigo, se não teve um calor rigoroso, o inverno vai ser pesado. Bem, e para ir finalizando este vídeo, eu vou dizer, não vou falar de política, mas eu vou dar um dado que aconteceu na Argentina. O kirchnerismo, o governo anterior, que é o maior parceiro na região, é o seu governo atual, o senhor Lula, o presidente Lula, maior parceiro do kirchnerismo. O kirchnerismo sempre tive uma qualidade. Eles sempre indefectivamente sempre voltam muito pior que antes. Nunca vai ter uma evolução superior. Sempre tem os mesmos vícios, roubo, corrupção, mas sempre um pouquinho mais, porque também sua conversa é vamos por tudo. Sua bandeira sempre foi vamos por tudo, vamos por mais. E é verdade, sempre mais pior. Então, para nossos queridos irmãos brasileiros, espero que não aconteça o mesmo que aconteceu na Argentina com o seu governo atual, mas saiba, nós temos também uma dica, dime com quem andas e te direi quem eres. Então, bem... Eu só queria fazer um último ponto. Tem até um amigo que brinca muito comigo, que eu sempre termino e falo, peraí, tem mais uma coisa para dizer, principalmente para o brasileiro. Hoje o mercado imobiliário paraguaio, ele tem oportunidades que realmente são únicas. Existe uma dinâmica, existe um crescente de Airbnb, tem o país está se tornando também uma rota de grandes eventos, negócios, vai ter uma abertura de Copa do Mundo, uma série de coisas nesse sentido, mas também é uma visão para o brasileiro entender que o caminho é fácil, não é um caminho difícil. É um caminho muito mais fácil que se pensa que vale a pena ou morar, ou investir, que ele tenha o interesse de pesquisar, de saber, de procurar a assessoria certa,
mas entender que essa dinâmica de crescimento, sobretudo no mercado imobiliário, você tem, vi ontem uma notícia, 270 torres em construção hoje no Paraguai, hoje em Assunção, isso mostra a pujança de um mercado e que há uma demanda que, na minha opinião, ela ainda é reprimida. Que isso pode realmente ser um caminho para fazer. Então, se hoje me perguntarem realmente, em termos de oportunidade, um pouco de insegurança no Uruguai por causa de mudança de governo, direita e esquerda, investidores um pouco apreensivos se vai ter alguma mudança de rota, né? Há uma observação em relação à frente ampla. A Argentina numa retomada, temos problemas hoje no Equador. Incrível, né? Temos podem ser direcionamentos de investimento, problemas no Brasil. Então há problemas em volta do Paraguai, e o Paraguai está ali, como diz, com os braços abertos, esperando que os braços sejam longos. Mas é muito importante que essa visão de sair da inércia, não esperar o problema acontecer. Por isso que comecei a nossa conversa dizendo, a minha visão de decisão foi em fevereiro de 2022. Nós estamos dizendo, há 3 anos atrás. E o cenário no Brasil era o melhor cenário. Então, é olhar a situação, tomar a decisão de investigar. E finalizando, temos já 270 mil brasileiros no Paraguai. Tivemos uma entrada de quase 17 mil no ano passado. E há uma previsão de que essa presença brasileira no Paraguai se dobre aí nos próximos 3 anos. Né? Aqui em Assunção, me parece, são 80 mil brasileiros. Uau. Já. Então, sem dúvida um gráfico desproporcional de entrada de brasileiros em relação a qualquer outro. Com o resto, sim. Com o resto até do continente sul-americano. Então, isso não é mais uma especulação, isso é uma realidade. Um fato. Então, deixo claro que pesquisem, e não é questão de ter coragem, é olhar para a realidade, para aí sim tomar a iniciativa. Muito bem, muito obrigado, como sempre, a nossa conversa, um verdadeiro prazer, e então espero que a próxima conversa com um cafezinho. Será mais um. Muito obrigado. Será mais um, te agradeço muito. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. Obrigado. Okay. Bem, até logo. E para todos aqueles que querem começar a olhar o que está acontecendo no Paraguai e as oportunidades, eu vou deixar nos comentários todas as formas de contato, para que a gente comece e vocês saibam o que este incrível e maravilhoso país pode oferecer a todos os estrangeiros. Tchau, tchau. A gente se vê. Muito obrigada por assistir até o final deste vídeo. Se você deseja saber mais sobre como fazer negócios no Paraguai, não hesite em nos contatar. Podemos ajudá-lo em diversas áreas para que comece seus negócios de forma segura e bem-sucedida neste país. Desde os trâmites básicos para obter sua residência temporária ou definitiva, a constituição da sua empresa ou até mesmo a compra de uma sociedade para começar a operar imediatamente. Também auxiliamos na inscrição em registros especiais, como o regime de maquila, a Lei 6090, importação, exportação e abertura de contas bancárias. Agora, também podemos ajudá-lo em todo o processo de transição para transferir parcial ou totalmente sua indústria do seu país para o Paraguai. Somos Bridge Trade Paraguai, uma consultoria criada por estrangeiros e para estrangeiros que desejam se estabelecer e fazer negócios no Paraguai. Entre em contato conosco hoje mesmo.